sempre em contato com vocês, criando esses espaços. A gente tem um dia hoje de algumas novidades, mas antes da gente entrar nelas, eu quero passar para a Sofia, dar umas boas-vindas aí para a gente. Boa tarde, gente. Agradecer bastante a disponibilidade de vocês, pelo tempo aqui, né? Essa presença. A gente sabe que vocês aí são as pessoas que ficam à frente de todos os corres, de LPG, Audiobank e muitas outras coisas. Então, essa vida de coordenar esses processos na ponta não é nada fácil. Então, agradecida. A gente aqui tem conseguido avançar bastante com a equipe do TED, então agradecer bastante essa parceria com a UFPR. Depois nosso encontro e depois das nossas reuniões, a equipe do TED tem feito um trabalho aqui interno dentro de cada um desses temas, né, dos diferentes GTs em que a gente se organiza, tanto essa questão de mapeamento dos processos, desenhando os fluxos de design, quanto definindo algumas prioridades de desenvolvimento, bem como desenhando um pouco uma proposta de uma arquitetura de dados. Por fim, um pouco a discussão sobre governança, que no fundo é como é que a gente organiza todas essas frentes dessas discussões. Então, a ideia da reunião aqui hoje era dar para vocês todos um panorama de que tipo de produtos estão sendo desenvolvidos pela equipe do TED em cada uma dessas frentes, para que dentro dos GTs vocês possam se envolver mais e ir aprofundando cada uma dessas propostas para a gente ir estruturando essa dinâmica de trabalho em conjunto, que a gente sabe que tem bastante desafios, mas a gente sabe também que na prática, estamos todos enfrentando problemas muito semelhantes e que se a gente trabalhar junto, a gente tende a ganhar muito. Então, a ideia hoje é um pouco essa, dá para passar para vocês alguns trailers aqui das coisas que estão acontecendo para a gente conseguir seguir com esses trabalhos dentro do GTs. Massa, obrigada, Sofia. Pedir para o Alexandre projetar aí agora a nossa apresentação. Salve, Urá. Salve, Alexandre. Salve, Verônica. Salve, Lívia. Salve, Irene. Salve, Lucas. Salve, Fagner. Salve, Tamires. Salve, Rodrigo. Bem-vindos, bem-vindas. Só fazendo uma atualização. Eita. Tem uma distorçãozinha no seu microfone, mas a gente tá te ouvindo ali. Salve, Douglas. Salve, Elisa. Santa Catarina. Vanusa, seja bem-vinda. Juliane, Catarine, Emily Catarine, sejam bem-vindas. Estou atualizando aqui a página, mas a internet tá ruim esses dias aqui, Ju. Foi só um minutinho. Joia. Salve, Fael, da Bahia. Salve, Jonaína. Boa tarde, gente. Estamos começando aqui, esquentando. Quer que eu tente aqui, de repente, minha internet está mais rápida. Pode ser, Ju. Vou tentar aqui, então. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim, Ju. Sim, Ju. Maravilha. Então, só repassando aqui o roteiro da nossa conversa hoje.
Fizemos aqui esse roteiro bem, com o tempo bem demarcadinho, para a gente poder conversar sobre tantos assuntos aqui que nos interessam. Então, 5 minutinhos ali para a gente falar sobre a retomada dos nossos objetivos. Depois a gente vai apresentar o roadmap do projeto, já com uma camada de desenvolvimento. A gente sabe que tem, enfim, uma grande questão, né, de onde é que o Mink vai investir no Mapas Culturais. Depois a gente vai apresentar uma proposta de arquitetura de dados para o software e uma proposta de governança colaborativa. E no final, a gente fecha alinhando aí os nossos próximos passos. Nesse momento, a gente está querendo retomar, né, nosso trabalho de governança colaborativa, reativando aí os GTs que a gente criou, né, no início do ano. E aí, retomando aí o nosso objetivo, né, que é com esse projeto, com essa articulação, a gente quer promover a integração e a governança colaborativa entre União, Estados e Distrito Federal na implementação de soluções digitais para o fomento à cultura no âmbito da Política Nacional de Black. Passar para a Alexandre agora, falar os objetivos específicos. Vai lá, Ali. E aí, retomando um pouco, a gente já passou pelos objetivos em outras reuniões, mas é sempre importante retomá-los para entender a conexão dele com os produtos, né, que estão sendo entregues, que estão sendo desenvolvidos e que vocês vão ver aí ao longo das próximas pautas. Então, dentre os objetivos específicos, nós destacamos três que eu acredito que estão bastante dentro da pauta de hoje. Promover a integração e interoperabilidade nas soluções digitais de fomento à cultura implementadas pelos entes federados, estimular gestores e gestoras de cultura estaduais e distrital a trabalharem de maneira conjunta e coordenada na construção de um ambiente integrado e inovador para o fomento cultural federativo, e contribuir para a superação de desafios de gestão do fomento direto à cultura por meio da criação de modelos e referenciais comuns. Então, está tudo muito vinculado aos produtos que a gente vai apresentar na sequência. Tá fechado, Ju, teu microfone. Opa! Queria passar a palavra agora para a equipe da Universidade Federal do Paraná, que está à frente aí do nosso processo de design e desenvolvimento aí do Mapas Culturais. O Irá é com você. Valeu, Ju. Prazer aí, todo mundo. Agradecer aí o tempo de todo mundo, a atenção. Tentar aqui otimizar. A gente vai apresentar, a ideia é a gente dar um breve resumo dos avanços e a gente, mais na frente, vai falar de outra oportunidade que vai ter para detalhar isso, né? Então, só esse preâmbulo. Ju, aí eu queria destacar que a Emily e a Juliana também estão aqui, que também fazem parte do time de design do TED. A gente tem outras pessoas que eu acho que vão participar, Lucas Pirola também, que já tiveram participações, mas acho que a Emily e a Ju vão me ajudar aí agora nessa apresentação. Aí eu vou seguir os seus slides para a gente dar a visão geral e depois a gente entrar no específico. Pode ser, Ju? Pronto. Que aqui acho que todo mundo que está aqui tomou conhecimento, alguns eu estou lembrando aqui da nossa oficina de soluções digitais em Brasília em fevereiro, que foi um passo, né, um passo base para esse processo de design, e daquilo ali a gente começou a estruturar, né, com base naquele fluxo de fomento que foi apresentado, o time do projeto começou a estruturar as jornadas e fluxos, organizando as pessoas, que foi uma discussão também que fez parte da oficina, em que vocês fizeram parte, alguns de vocês viraram personas, são personas do sistema de cultura, mas aí a gente teve esse detalhamento, a equipe de design fez tudo detalhamento de compreensão, entrevistas de aprofundamento, para mapeamento das jornadas e definição das principais personas. Então, a gente mapeou qual é a jornada de cada uma dessas pessoas. Então, gestor cultural, a pessoa gestora é uma persona, a jornada dela vai abrir
estruturar o programa, abrir o edital e fazer o monitoramento. Aí a pessoa que é o agente cultural é outra pessoa, então tem uma outra jornada no mesmo processo. Então, tudo isso foi detalhado, a gente pode aprofundar depois, mas foi a etapa que seguiu ali na sequência da oficina. Aí pode passar, Ju, por favor. Na sequência, isso gerou, né, a gente chama carinhosamente de framework, mas a gente precisa arranjar um nome melhor, mas que é basicamente uma estrutura que a gente montou, onde a gente mapeou a partir dessas jornadas, né, que a gente identificou e validou junto com a equipe do Ministério, as jornadas como que já aconteciam hoje na ferramenta Mapas Culturais e com proposição de melhorias e de oportunidades, de mudanças que poderiam ser feitas para dar conta, né, das necessidades específicas da PENAB ou de melhorias identificadas nos relatórios, né, na própria oficina e nos 2 relatórios de usabilidade, né, dos testes de usabilidade que foram feitos pelo MGI, que acho que também foram apresentados aqui, né, Ju, Sofia? Então, esses insumos todos geraram o que a gente chama de framework, que a gente pode até apresentar depois de forma detalhada, mas que tem justamente para cada etapa da jornada como que acontece o fluxo, a cadeia de decisões e melhorias para isso, para chegar na próxima etapa. Aí, Ju pode passar também, como base para definir o que seria, então, as funcionalidades, ou seja, para conseguir implementar essas melhorias de jornada que foram visualizadas e documentadas nesse framework, a gente começou a fazer o processo de desenho de telas, ou seja, né, um desenho de um protótipo de como vai ficar ali a funcionalidade, aquela tela ali de inscrição do edital, né, de cadastro do agente. E aí isso gerou a versão mais recente do roadmap, que é uma versão já orientada à experiência. Então, a experiência de cadastro do agente, de edição do agente, visualização do agente, a gente tem várias telas e pequenas divididas em componentes. Então, tudo isso está parametrizado, organizado no tempo. Então, a gente tem o acompanhamento, o time de design que está aqui, e onde está sendo feito o desenvolvimento, né, a criação e desenvolvimento de cada um dos protótipos relacionados a cada uma dessas telas, né, desses blocos de experiência, digamos assim. E aí, com isso, a gente tem o final, que são, agora a gente está começando a ter um conjunto já de protótipos, de desenhos dessas telas. Tem aí, Ju, ou essa parte não veio? Então, vou passar para vocês pilotarem aí agora o Figma, tá bom? Emily, você consegue compartilhar e se apresentar? Consigo sim. Enquanto compartilha, já vai se apresentando. Mapas do Soleil. Essa pesquisa do MGI que o Irá mencionou, gente, ela foi concluída há pouco tempo. Foi uma pesquisa que a gente fez com a equipe do MGI, né, do Laboratório de Qualidade, e ela teve como base a versão 7, né, do Mapas. Então, a gente fez em parceria com o Espírito Santo e com o Pará. E a gente compartilhou ela com esses 2 estados, mas a gente pode compartilhar também aqui com o grupo todo. Nossa, tem um relatório maravilhoso, muito detalhado, que foi essencial para um conjunto de tomada de decisões, né? Inclusive, uma decisão, para quem acompanhou, acho que na oficina a gente apresentou um roadmap inicial. Na época a gente tinha perspectiva, a gente chegou inclusive a fazer uma mobilização com a ajuda de vocês para realizar um conjunto de testes de usabilidade. Só que nossos testes de usabilidade seriam feitos após esses que a Ju acabou de explicar, né, que foram realizados pelo MGI no Espírito Santo, e com o conjunto de oportunidades e demandas que a gente encontrou nesses testes, a gente percebeu que rodar novos testes poderiam ser perda de tempo para o projeto e para as pessoas que participariam, que a gente iria provavelmente encontrar coisas que já tinham acabado de ser identificadas, mapeadas. Então, a gente partiu direto para proposição e desenho de protótipos, para já organizar e tentar apresentar já soluções, né, para esses problemas que já tinham sido identificados e mapeados a partir desses testes
E aí, enfim, isso aqui que a Emily está apresentando agora são exemplos de alguns desses protótipos que já estão desenhados. Emily, se você pudesse apresentar e aí já apresentar esse protótipo, que é o mais legal, meu preferido até agora. Estava no mudo. Esses do fluxo de inscrição, né? Isso, pode ser do modelo de oportunidades, né? Beleza. A, Gente, a- só lembrando mais 10 minutos, tá? A gente precisa É correr com o isso, eu tempo. ia perguntar quanto tempo a gente tinha, né? Então, se tem 10 minutos, dá para mostrar até mais uns 2. Então tá bom. A nossa ideia, né, é que quando o gestor cultural ele vai criar uma nova oportunidade, ele possa criar, escolher um tipo de oportunidade, né? Ele escolhe se é um edital, uma inscrição simples ou uma coleta de dados. A gente traz um textinho explicativo aqui para auxiliar nessa escolha. E uma vez que ele seleciona qual é o modelo que ele quer trabalhar, ele pode selecionar como ele vai preencher essa oportunidade a partir de modelos pré-definidos. Então, por exemplo, lá tem o modelo da PNAE de apoio aos espaços culturais, o modelo de premiação, modelo de bolsa de pesquisa. Então, todo aquele formulário que é longo e é um pouco cansativo de ser preenchido, ele poderia já iniciar através de um dos modelos fornecidos pela plataforma, que são os modelos oficiais, ou ele pode criar um próprio modelo. Então, o gestor que preenche uma oportunidade, depois vai preencher uma outra oportunidade, tem que refazer o preenchimento todo do zero, ele poderia salvar esse modelo e utilizar esse próprio modelo depois, que aí ele já tem meio caminho andado, né, para o preenchimento dessa nova oportunidade. Então, a ideia é que se ele clicar aqui em mais informações desse modelo, ele tenha, enfim, antes de optar por um modelo, né, ele consiga ver as informações gerais. No modelo de bolsa de pesquisa, o tempo estimado são 28 dias, o tipo de agente é para pessoa física, para MEI, a documentação solicitada são esses documentos, as cotas, sugere-se que as cotas sejam 25% pessoas negras, 10% indígenas, 5% de pessoas com deficiência, e também tem uma sugestão de fases, né? Tem a fase de inscrição, a fase de seleção, a fase de habilitação, e aí para todos esses tem esse pré-preenchimento que ele utiliza como base, né? Uma vez que ele escolhe esse modelo, ele já preenche aqui qual vai ser o título do edital para começar esse preenchimento, e aí ele pode alterar, né? Então, por exemplo, sugere-se que sejam 28 dias, ele pode fazer a alteração, pode falar, Ira. Emily, duas coisas. É que você não se apresentou, você está emocionado, Desculpe. tudo bem. Estamos aqui emocionados com esse momento histórico aqui, questões digitais. Eu só pedi para você se apresentar para a galera saber quem é você, o que você faz no projeto e onde que você está. E aí eu ia complementar essa questão, né? Porque aqui a gente tem um conjunto de pessoas que já conhecem, já utilizam, já utilizaram, né, a ferramenta Mapas Culturais e outras que não utilizam. Para quem já utiliza, faz muito sentido, e aí só explicando que isso que a Emily está apresentando é uma funcionalidade que a gente entendeu que poderia agregar valor e ser entregue logo, né? Então a gente espera disponibilizar isso o quanto antes, porque não resolve o processo lá dentro, para quem já configurou uma oportunidade, sabe que tem que configurar as fases, as formas de avaliação, né? Cada um dos itens do formulário, que esse processo trabalhoso, por enquanto, segue igual. Mas a ideia é de que hoje a gente não tem é uma dificuldade, você consegue salvar o formulário, mas a ideia de criar o modelo é salvar e duplicar todo o conjunto de configuração da oportunidade, e aí com isso facilitar a vida de quem já utiliza e com isso viabilizar essa proposta de modelo. Então, assim como o Ministério disponibilizou modelos de edital com formulários, com texto de minuta, teria também no mesmo sentido um modelo de oportunidade onde ela já vem toda configurada, e aí óbvio, como a Emily estava começando a falar, ela pode ser alterada usando a interface ainda da mesma forma que é, com a complexidade tal qual quem conhece, conhece, quem não conhece vai conhecer. Mas, Emily, se apresenta e segue.
Eu vou até abrir minha câmera aqui, não reparem nas caixas, eu estou de mudança. Mas eu sou a Emily, eu estou trabalhando no projeto como designer, e a gente está trabalhando no desenvolvimento dessas telas, né? Buscando melhorar a experiência do usuário no uso da plataforma Mapas, tanto quando a gente fala de criação de oportunidades, quando a gente fala de navegação ali pelas entidades. E é isso, tô aqui tentando cumprir essa função. Aí, então, é isso, né, que o Ira falou. O processo de preenchimento de uma nova oportunidade é um processo bastante complexo, né? São muitas informações que precisam ser preenchidas, enfim, e é muito customizável essa planilha, enfim, esse preenchimento. São muitos dados que podem ser solicitados e a gente entende, né? É fácil perceber que fazer e refazer esse processo várias vezes, começando do zero, é muito complexo, porque é um trabalho que de certa forma, um tanto repetitivo, e muitas vezes eles seguem uma lógica parecida e não tem. Para meu gatinho. E não tem a necessidade de ter que começar toda vez do zero, sendo que ele pode configurar um modelo e agilizar muito o trabalho desse gestor. Mas a ideia, então, é essa, que ele possa tanto seguir com os modelos oficiais, ou se ele já tiver um modus operandi ali de trabalho, ele criar o modelo dele e não ter que ficar refazendo essa ação de novo, e de novo, e de novo. Eu acho que esse é um bom resumo, né, Pra, dessa funcionalidade. Isso, como eu não sei, acho que a gente ainda tem 5 minutos, Ju, eu acho que daria para a gente mostrar um pouco do que avançou ali no perfil da gente, Uhum. e aí um destaque ali para a parte de documentos, que eu acho que também é uma coisa bacana. E aí, gente, só para... E teve uma pessoa, Emily, que pediu o link do Figma, depois, se você quiser Com certeza. falar aqui na chamada, já está com ele aberto. Tá. E aí, mas só para explicar para todo mundo que a gente está mostrando um exemplo, né? Como eu falei, a ideia é que a gente vai ter uma oportunidade de detalhar isso, apresentar, inclusive ouvir, né, feedbacks de vocês. A gente está num processo de correria de viabilizar, de conseguir disponibilizar essas melhorias, né, o quanto antes, mas a ideia, óbvio, é de trazer a nossa... Estamos muito felizes em trazer esse processo para cá, porque, obviamente, que as pessoas que estão usando no dia a dia são os maiores especialistas, então tudo que a gente está fazendo são hipóteses baseadas, né, num conjunto aí de evidências e pesquisas para tentar solucionar algumas coisas, algumas questões. Irá, eu acho bem importante agora a gente mostrar os próximos, né? As próximas etapas aí, que esse foi enfim, um primeiro que a gente desenvolveu, né? Fez toda a revisão aí do design, já está em desenvolvimento, mas eu acho importante a gente mostrar os próximos, né? A esteira aí do que vem pela frente. Você diz mostrar o roadmap, não protótipos específicos. Isso, isso. Tá, beleza. Cadê? Aí, ó. Esse aí, gente, nosso cronograma de desenvolvimento. Tem qual semana agora, Emily? Desculpa, pode repetir? Em qual semana que a gente está, para você dar o zoom aí para localizar a galera e explicar? Estamos em 7 de agosto, aqui, 5 a 9. Então, Aqui a gente tem, só para contextualizar, nós somos 3 designers trabalhando nessas telas, né? Tem eu, o Danilo, também que eu estou trabalhando ali na melhoria dos fluxos das entidades, então quando a gente fala de perfil do agente, do perfil dos eventos, dos projetos, eu estou trabalhando nessa parte, e quando a gente fala dessa parte que eu acabei de mostrar para vocês, o Danilo que está trabalhando, a Ju está apoiando bastante ali na configuração dos perfis, na configuração do que o administrador pode marcar como obrigatório, enfim, porque a ideia é que a plataforma Mapa seja configurável para cada, enfim, para cada gestor, enfim, trabalhar da maneira que faz mais sentido no território dele, né? Então, agora na semana que a gente está,
A ideia é a gente trabalhar, eu pelo menos trabalhar aqui na configuração do projeto, que a gente está trabalhando a ideia de chamar de iniciativas, né? E Danilo também está trabalhando ali na questão da aprovação da documentação, a avaliação de documentação, também pensando nesse fluxo de inscrição no edital. E aí tem isso, né? Todas as semanas a gente evolui um pouco, ataca novas telas, né? Ataca é uma palavra muito ruim. A gente trabalha em novas telas, pensando nessa questão de a gente conseguir atacar de novo, a gente conseguir trazer melhorias para o mapas de maneira geral, né? Tanto para inscrição quanto as outras partes de navegação ali nas entidades. Uma coisa que aí a Emily está mostrando aqui, esse lugar aí, que até complementando o que eu falei, a gente fez uma escolha de primeiro criar essa funcionalidade específica, né, de modelo de oportunidade, entendendo que isso aceleraria o processo, né, tanto para quem está chegando quanto para quem já usa, mas agora a gente está... Isso já está desenhado, como vocês viram, então aqueles protótipos ali já estão desenhados, já foram aprovados, estão agora em processo de desenvolvimento. Se você mostrar aí, Emily, só em cima um pouquinho a barrinha preta, ainda mesmo no roadmap, ó, esses itens nas barrinhas pretas são, ó, componente de gestão de modelo de oportunidade, é o que o time de desenvolvimento está trabalhando essa semana. Nessa sprint, né? A nossa sprint é o período de desenvolvimento que dura 2 semanas. Então, nesse período, a gente está agora trabalhando nessa gestão de modelos. A gente já está funcionando a funcionalidade de duplicar uma oportunidade, e agora a gente vai começar a poder gerenciar essa oportunidade, aí depois a ideia é poder importar e exportar. Então, você vai ter o Mint, vai poder gerar uma oportunidade padrão, exportar, e os estados, enfim, vão poder utilizar. Mais ou menos nessa lógica, eu estou adiantando aqui muita coisa, gente, para otimizar o tempo. Mas para explicar que agora, enquanto o time de desenvolvimento está implementando as telas dessa funcionalidade do modelo, o time de design está desenhando, aí sim, trabalhando na reorganização ali das telas, do fluxo de configuração de uma oportunidade. Então, as fases, né, as cotas, as categorias, então, que é uma coisa, inclusive, né, bem complexa e cheia de meandros ali, de detalhes, que a gente... Aí é um processo que vocês veem aí, né, a Amy estava mostrando, a Amy vai descer de volta, eu acho que são 2 ou 3 sprints, ou seja, 2 ou 3 quinzenas, trabalhando nas várias camadas, né, nas várias etapas da configuração do edital, e aí com a ideia de tentar também otimizar, organizar o máximo possível para tornar mais intuitivo e mais fácil para a pessoa gestora lá poder colocar seu edital na rua, configurar, acompanhar, avaliar, enfim, todos os processos. Mas, enfim, desculpa pela correria, né? Essas informações todas estão disponíveis nos links do projeto, tem o site, vou colocar aqui, a gente tem um site do projeto onde a gente está documentando as coisas que já estão ficando mais evoluídas, né? mais prontas, e tem o GitHub, onde todas essas atividades, tudo que a gente faz, está literalmente transparente, aberto. Quem quiser, tiver interesse, pode nos procurar, ou pode dar uma olhada direto lá no GitHub, consegue acompanhar as atividades por time, por produto e tal. Então, está tentando praticar esse processo de transparência, mas, né, tem uma dificuldade do tempo, da compreensão das camadas de complexidade. Mas é por isso agradecer o tempo de vocês e nos colocar à disposição para a gente seguir trabalhando junto. Corrijo, mas não sei se... Maravilha. Passou 5 minutos, 4 minutos o tempo, tá? Mas, enfim, foi só um teaser, gente. A ideia é que a gente possa aprofundar isso nos grupos específicos. A gente vai tratar disso no final. Quero abrir aqui uma breve rodada de perguntas, assim, dúvidas mesmo, que a gente está querendo que esse teaser seja aprofundado no GT específico, né? Nesse caso aqui, o GT de Design e Tecnologias. Então, vou abrir uma rodada de perguntas aqui, quem tiver dúvida pode levantar a mão e falar. Mas a gente ainda tem mais 2 equipes aqui para se apresentar, então vamos correr.
Alguém? Vou correr então, gente, já que nosso tempo está bem reduzido. Ju, e lembrando também que ao final dessa reunião a gente vai apresentar um calendário dos GTs e que outras questões podem ser aprofundadas no GT, tá? Perfeito, isso mesmo. Então, vou passar aqui para a equipe de dados para apresentar essa proposta aqui de arquitetura de dados para a PNAB. Alexandre e Elliot, fala com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me escutar bem? Tá tudo ótimo? Então, eu sou Alexandre, estou atuando como cientista de dados no projeto TED pela UFPR e vou tentar trazer uma camada, o Irá trouxe duas camadas muito importantes do desenvolvimento tecnológico e da experiência do usuário, que são fundamentais para a gente qualificar esse ecossistema de soluções digitais. Mas pensando e voltando aqui aos objetivos iniciais apresentados pelo Alexandre, nós temos um cenário descentralizado de execução da política pública, onde os entes têm autonomia tanto para escolher uma solução digital que vai ser utilizada, como autonomia na execução desses recursos. E aí entra essa camada dos dados, que diz respeito a uma arquitetura e a uma organização e padronização das informações que trafegam nesse sistema, que se comunicam, que percorrem esse sistema, para que nós consigamos realmente garantir tanto essa integração quanto essa interoperabilidade. E para que a gente possa garantir que tanto as soluções quanto os entes possam se comunicar, para que nós possamos naturalmente fazer a avaliação da política pública, verificar esses resultados, garantindo sempre transparência. Então, é esse cenário e essa camada que eu vou tentar explicar e falar para vocês, dar uma visão geral, apresentar uma visão geral sobre como nós estamos trabalhando, em que cenário a gente está trabalhando, certo? Então, é sobre isso que eu vou falar agora, a arquitetura de dados da PNAB. Eu não sei quem está apresentando, é você, Ju? Se você puder passar. Perfeito. Obrigado. Então, em primeiro lugar, vou tentar apresentar esse diagrama de maneira rápida, que nós vamos ter outras oportunidades para discutir isso de maneira mais calma, com mais tempo, né, nos GTs específicos, mas nós temos um ecossistema de soluções digitais no contexto da PNAB, né? Então, e principalmente, nós temos uma grande ferramenta que está consolidada e que tem uma base de dados muito forte e que também pode rodar a PNAB, que é o sistema Mapas, onde os dados do Sistema Nacional de Cultura, os dados do SNCC convergem para essa plataforma. Só que, naturalmente, nós precisamos envolver, integrar outras soluções e outras ferramentas. E para que isso aconteça, nós estamos trabalhando justamente em uma coisa chamada arquitetura de dados, ou definida pela padronização dos dados, de como os dados vão se comunicar e como que a gente vai representar as informações vinculadas à PNAB, para que nós não tenhamos, por exemplo, um estado chamando uma categoria, uma área cultural de com uma determinada denominação e outro estado com outra. Para garantir uma efetiva avaliação da política pública, nós estamos nos direcionando, estudando e avaliando e mapeando esse cenário de como as informações vão se comunicar. Então, esse diagrama inicial, ele tenta mostrar um pouco disso, onde nós temos um agregador de dados aqui do SNCC nessa ponta central da tela, que seria naturalmente uma base de dados ou o que a gente chama na tecnologia de data lake, um lugar onde vai reunir todas as informações relacionadas não só à PNAB, como ao SNCC e outras informações relacionadas à cultura, ou seja, a base de dados do Mapas Culturais, por exemplo, para que fique mais claro, ela se comunica diretamente com esse agregador de dados, mas nós temos no canto esquerdo aqui superior desse diagrama o cenário de soluções digitais utilizadas por cada estado. Um estado específico, por exemplo, apesar do Mapas Culturais ser uma plataforma consolidada, que consegue resolver todos os problemas da PNAB e que está sendo qualificado cada vez mais, um determinado estado pode optar, por exemplo, por implantar uma outra solução, como a gente tem aqui. Então, nós temos esses cenários em que estados que trabalham, que têm uma instância do Mapas rodando em seus locais. Nós temos estados
que assumem outras soluções tecnológicas, e nós precisamos fazer com que esses dados voltem para o Ministério de alguma forma, e não só para o Ministério, como a população em geral, que possa consultar essas informações. Então, esse diagrama inicial representa exatamente esse mapeamento que nós estamos fazendo, de onde as informações vão vir, como elas vão vir. E aí, esse como elas vão vir é a arquitetura de dados que nós estamos trabalhando, que é o, se você puder passar, Ju, no próximo slide. Por que essa arquitetura de dados e por que essa padronização? Nós precisamos definir um conjunto mínimo de entidades e de atributos relacionados à política nacional Aldir Blanc, para que a gente possa, como naquele slide anterior, fazer com que esses dados de cada estado possam chegar e convergir para um lugar só. Então, nós estamos tentando mapear, como a Emily estava mostrando, por exemplo, essa tela de oportunidade, que é uma tela muito interessante, quando a gente olha, eu tenho que criar uma oportunidade, um edital, por exemplo, um chamamento público, que ele tem vários aspectos específicos de si. A cada vez que eu tiver que instanciar um edital, criar um edital, tiver que definir todos esses campos, o esforço disso é muito grande e a gente está querendo evitar. Mas esses campos, para além da interface, nós precisamos garantir que os dados que vão estar estruturados lá, eles consigam se comunicar, para garantir naturalmente a interoperabilidade e integração entre sistemas e avaliação da política pública. Então, nós estamos nesse, e aí dando uma visão geral aqui muito rápida também, nós estamos nesse segundo diagrama definindo como os dados da PNAB devem ser representados de modo geral. Quais são os principais atores, quais são as principais entidades e quais os seus atributos. Por exemplo, nós temos no marco regulatório e na PNAB mesmo a figura dos agentes culturais, das ações culturais e dos programas de fomento. Só que, naturalmente, essa tríade não vai contemplar todas as informações que nós queremos. Uma ação cultural, por exemplo, ela acontece em um espaço da cultura. Os eventos, por exemplo, também são exemplos de ação cultural. Então, nós estamos fazendo esse esforço de mapear e padronizar essas informações, e esse diagrama retrata um pouco disso. Então, nós estamos lidando numa ponta com os agentes culturais, estabelecendo seus tipos, seus subtipos e categorias comuns, e dialogando isso com os estados. Naturalmente, nos GTs, no GT de taxonomia, por exemplo, nós vamos discutir bastante sobre essa padronização dos dados. Nós temos uma outra ponta, no canto inferior do diagrama, os programas de fomento, que vão gerar editais, oportunidades, que são os chamamentos públicos. Há um fluxo de inscrições, por exemplo, com avaliação, que está sendo mapeada também. E, no momento da celebração da PNAB, isso gera um instrumento de fomento e o que a gente está chamando de projeto fomentado. Então, o esforço da equipe de dados, que é composta por mim e pelo Elliot, tem sido no sentido de mapear como essas informações acontecem e trafegam. Aí existem outros dois elementos do nosso trabalho que eu vou trazer para vocês aqui, que são importantes. Eu acho que não é, nesse momento, eu não preciso apresentar ponto a ponto do diagrama, porque nós vamos ter oportunidade para discutir cada um desses pontos. Eu estava tentando trazer para vocês como que a gente tem trabalhado. Então, se você puder passar, Ju, por favor, que entram as figuras do dicionário de dados, em primeiro lugar, e depois a gente vai falar dos painéis de dados. Então, vocês viram ali naquele primeiro diagrama como as informações vão ser mapeadas, como que o ecossistema de soluções digitais vai absorver e como as informações da PNAB vão ser transmitidas nele, como elas vão se comunicar. E, no segundo momento, a gente viu quais são as principais entidades que nós estamos mapeando. Para cada entidade, a ideia e a proposta de trabalho que nós estamos executando é de consolidar quais são os campos, quais são os atributos e qual é a taxonomia de cada um desses campos. E isso é constituído, ou isso se instancia através de uma coisa chamada de dicionário de dados. E aí existem vários exemplos, eu acho que são exemplos norteadores importantes. Esse ano nós estamos num período eleitoral, por exemplo, e quando nós vamos no portal de dados abertos do TSE, tem 150 bases de dados de candidaturas, de partidos, de coligação, de prestação de contas, enfim, uma infinidade de dados.
Quando a gente entra nessas bases de dados que estão disponíveis, existe a figura do dicionário de dados, que é um PDF, no caso do TSE, que descreve, olha, esse campo representa essas informações, esse campo representa essas informações. Para a PNAB, para garantir a interoperabilidade, nós estamos também construindo isso. Então, quando eu falo de ação cultural, eu vou dizer quais são os campos que vão representar uma ação cultural, quais são as informações que vão compor a representação de dados de uma ação cultural que vai ser transmitida nesse sistema. Quando eu falo do edital e do plano de trabalho, eu preciso dizer quais são as categorias que vão compor um plano de trabalho, como que a gente vai associar cada ação cultural dentro de um plano de trabalho, como que nós vamos colocar um orçamento no plano de trabalho. E isso é importante porque, uma vez consolidada e pactuada essa representação dos dados, a avaliação da política fica mais simples e mais direta. Não só a avaliação da política pelos entes, pelos gestores, como também pela população em geral, que entra o último ponto, se você puder passar, Ju, que são, na verdade, os painéis de dados. Como eu citei o exemplo do TSE, mas também do Ministério da Educação, enfim, várias iniciativas do MGI também nesse sentido, de portais de dados abertos, e a PNAB, pelo caráter que tem, descentralizado, tem um desafio extra, né, de conseguir com que todos os dados de diferentes entes possam convergir para um painel de dados, e é o que nós estamos trabalhando também no âmbito do TED, do projeto. Então, a ideia é que nós possamos ter painéis de dados vinculados aos agentes culturais, às ações culturais e aos programas de fomento, para que não só os gestores culturais, os entes federados, como também a população em geral possa acessar esses dados. Quem são os agentes culturais vinculados à PNAB ou que foram contemplados pela PNAB no meu município, no meu estado? A ideia é que as pessoas, em geral, possam saber e verificar isso. Quanto que foi transmitido em ações culturais pela sua etapa de produção, por exemplo, ou pela sua função cultural, quanto que foi transmitido para cada função cultural via PNAB no meu município. Então, a figura dos painéis de dados que estão sendo construídos no âmbito do TED tem esse papel. Então, nós estamos constituindo, a partir da padronização e do dicionário de dados, a gente formula como que os dados vão ser apresentados nesses painéis. Então, entra esse último ponto da equipe de dados, que são os painéis. Então, em paralelo, nós estamos lidando com a padronização dos dados, a arquitetura, o dicionário dos dados, que é exatamente os componentes de cada entidade, de cada macroentidade, e a padronização em si, e os painéis, que são estruturas voltadas à disponibilização desses dados, para que nós possamos analisar e a população em geral também. Eu termino a apresentação por aqui, eu acho que foi uma visão geral de como nós estamos trabalhando, eu acho que consegui conceituar, e a gente pode abrir para perguntas, pessoal. Isso, vamos abrir para perguntas agora, gente. O Alexandre conseguiu concluir a apresentação dele num tempo menor, inclusive, para possibilitar que a gente tenha aqui uma rodada de perguntas. Quem quiser pode levantar a mão. Vai lá, Fagner, pode falar. Olá, olá, tá me ouvindo bem? Só uma dúvida, em cima de qual versão do mapa vocês estão desenvolvendo? 7.3, 7.4? Só essa dúvida mesmo. Fagner, do ponto de vista dos dados, a gente está numa camada que não necessariamente está ligada a uma versão específica, mas os colegas da tecnologia, o Irá, se puder responder de maneira mais consistente, te agradeço, Pira. É isso, acho que é importante essa separação, até isso. Assim, a proposta de extrair um padrão de dados, a gente, com certeza, ele vai ser implementado no Mapas, né? Como principal ferramenta, mas é uma arquitetura padrão de dados que não é só para a ferramenta, a ideia é que seja uma arquitetura padrão do Sistema Nacional de Cultura, enfim, do Ministério, a se definir, mas uma coisa para além só do software, mas que naturalmente a proposta é que o software seja contemple esse padrão. Em relação à versão, eu não sei precisar qual a versão exatamente entre 7.3 e 7.4, porque a gente está hoje com umas 3 versões em paralelo e trabalhando nesse processo de merge. Então, a gente está
usando a V7, né, e o redesign como base, então todas as telas e componentes são baseados no redesign, mas o repositório de códigos e tal, isso ainda a gente ainda está fazendo um bem bolado de vários repositórios. E aí isso, o versionamento a gente ainda não publicou nenhuma nova versão, né, a partir do TED, então esse versionamento a gente ainda não entrou nessa etapa, a gente ainda está na última etapa de implementação das novas funcionalidades para daí isso publicar em novas versões do software. Se o Lucas quiser me complementar também. Obrigada, Mira. Rafael. Boa tarde, gente. Me escutam? Legal, obrigado. Eu sou da CCL de Mato Grosso, do estado, e a gente também tem trabalhado na versão do Mapas da Cultura 7.4, igual o colega havia perguntado ali, né, para a gente se orientar também sobre essa questão de com base em quais ambientes vocês estão se baseando e, de repente, até nos problemas que a gente também tem, às vezes, percebido em alguns dos sistemas. A minha dúvida, eu acho que talvez já tenha sido respondida, mas eu queria tirar essa questão da minha cabeça, porque talvez seja de outras pessoas. Vocês têm uma listagem de atividades, de ferramentas que vocês estão prevendo nessa plataforma de vocês e que já, de repente, esteja sendo percebida por outros estados e municípios, porque essas localidades já estejam, de repente, preparando contratos próprios de desenvolvimento com outras empresas e até mesmo outras entidades públicas para a melhoria dessas ferramentas. A ideia de perguntar isso, de saber e de conhecer, é para que a gente, de repente, elabore ferramentas individuais, né, sem esse conflito de muitos entes participando da mesma ideia, né? Utilizando o recurso público também para as mesmas ideias. Então, é uma intenção de otimizar a implementação da ferramenta para todos. Perfeito, Rafael. É justamente por isso que estamos aqui. É esse o nosso objetivo. Eu acho que hoje a gente quis só dar uma visão geral mesmo no tipo de coisa que está prevista, mas a ideia é que esse alinhamento aconteça lá no GT de tecnologias mesmo. Então, eu acho que se você ou alguém dessa secretaria não está lá, chega lá e a ideia é que cada um dos estados vá apresentando um pouco o que cada um deles está fazendo. E aí eu acho que esse é o gancho perfeito também para a apresentação de governança, que é justamente como é que a gente institucionaliza um pouco, cria um pouco espaço para essa discussão, né, de definição de quais vão ser as prioridades, como é que a gente compartilha esse desenvolvimento, como é que a gente cria um modelo de sustentabilidade, né, compartilhada desses investimentos. Então, a ideia da própria governança tem muito nesse sentido, para a gente conseguir trabalhar melhor juntos. Mira. Só para complementar e responder a Sofia respondendo ao Rafael, uma coisa que a gente não falou é essa visão de que o esforço, por exemplo, que o time de design do projeto está fazendo, a gente entende que a gente vai desenhar, nossa expectativa não, nossa certeza atualmente é que a gente vai desenhar muito mais coisas, telas e funcionalidades do que o tempo que a gente vai ter para implementar. E aí isso acho que é importante nesse fator de colaboração e é importante vocês terem essa visibilidade e participarem das próximas conversas, porque a ideia dessa organização, disso que o Rafael colocou, é isso. Então, quem quer fazer alguma coisa, quer fazer uma melhoria, ter essa referência do que já foi planejado, desenhado, proposto, para ou pensar uma coisa nova ou ajudar no desenvolvimento, né, na implementação do que já foi concebido, e aí organizar isso também entra na camada da governança. Perfeito. Rafael, você tinha levantado a mão novamente ou foi impressão minha? Não?
Então tá, vou. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. É porque eu não conhecia o sistema do Teams, então eu não sabia como abaixar a mão. Acontece sempre por aqui. Então, vou passar agora para a equipe de governança. Gancho ideal para a gente começar essa conversa. Vai lá, Rodrigo. Olá, boa tarde, pessoal. Também me acompanha aqui a Ângela, que é nossa colega que entrou no projeto, me ajudou a fazer essa parte da elaboração da apresentação e da documentação que a gente compartilhou com vocês. E eu acho que, de fato, é o gancho perfeito mesmo, a ideia desse embrião de governança aqui, é a gente começar, primeiro, buscando uma forma de institucionalizar essa troca de experiências, informações e alinhamento desse desenvolvimento conjunto das soluções digitais de maneira geral e do Mapas, no nosso caso, teste, né? Para que a gente possa, de fato, otimizar esses recursos, particularmente aqueles que estão aí potencializando as estratégias de fomento à cultura, de maneira que a comunidade se fortaleça, de que hajam mais soluções no segmento de cultura e que a gente possa também compartilhar as dificuldades e os benefícios, não só através de um repositório de tecnologia, como já existe hoje, mas a partir de uma dinâmica sistemática de encontros. Ju, se puder passar, por gentileza. Então, a ideia do porquê, então, né, nós precisamos de uma governança é de que, primeiro, no escopo do TED em particular, existe uma necessidade da gente integrar, pelo menos essa nova atualização da utilização do Mapas no Ministério da Cultura, mas também com outros estados que já têm essa experiência, já têm sido importantes desenvolvedores de soluções e do Mapas em particular atualmente, de maneira que pelo menos quem já está utilizando a mesma versão, quem já está alinhado, né, mais próximo, consiga trocar informações. Então, por isso que a gente coloca aqui de começar esse embrião de governança dentro dos estados, né, que já é uma coisa que está prevista dentro do próprio TED, e a partir desse esforço inicial e expandindo essa articulação, envolvendo os principais desenvolvedores, envolvendo a sociedade civil articulada e depois os próprios usuários e utilizadores dessas soluções no longo prazo. Isso é importante para que a gente consiga aproveitar esse recurso financeiro, digamos assim, que foi injetado na sociedade brasileira pelas leis de apoio à cultura, e que, então, isso permita a expansão e a solução. E pegando o gancho um pouco do que o Irá falou antes, a gente está, nesse caso, sempre olhando para mapas culturais, mas a ideia é pensar, né, que existe um ecossistema mais amplo e existem necessidades que podem ser atendidas por outros sistemas, né? Aí fazendo o gancho com o que o Alexandre Cajazeiras apresentou, de que naquele desenho da arquitetura de dados, né, você tem que contemplar também as soluções que não são necessariamente o uso de mapas culturais, eventualmente até soluções que não sejam abertas. Isso, então, vai garantir a interoperabilidade e a modularidade, ou seja, da perspectiva do MINC, principalmente, né, que é o principal, digamos, interessado nesse ecossistema nesse momento, de que ele consiga observar os dados que venham de diferentes soluções, né? E com isso consiga desenhar melhor a política e, portanto, promover a própria sustentabilidade de longo prazo desse ecossistema que a gente, né, que é o tema do TED. Pode passar, Ju, por gentileza. Existem inúmeras experiências de governança, né? Então, o que a gente tentou buscar aqui por uma provocação dos nossos gestores foi exatamente de tentar, então, pelo menos duas abordagens seriam possíveis para o GT. Uma é a gente sair de uma conversa ainda em termos mais filosóficos, e a outra é a gente provocar a partir de alguma estrutura
inicial e alguns elementos iniciais, e em cima dessa estrutura a gente observar, então, a partir de uma análise crítica que vai ser feita dentro do próprio GT de governança, para que a gente consiga formalizar, digamos assim, ou institucionalizar algo que é bastante complexo e bastante difuso. Existe, né, a União, existem estados, em breve existirão municípios, em breve existirão entidades do terceiro setor, haverão empresas privadas com e sem fins lucrativos, usuários de diversas naturezas. Então, o ecossistema é extremamente complexo. Portanto, uma figura, digamos assim, formal, né, que talvez fosse com CNPJ, com uma cara desse tipo, talvez seja muito difícil de implementar, principalmente no curto prazo, né? Talvez no médio, longo prazo, pudesse até ser pensado. Então, aqui a gente buscou beber em algumas experiências, como o próprio Comitê Gestor da Internet, como alguns comitês das Nações Unidas que trabalham com alguns conjuntos de metodologias ou tecnologias que têm que ser padronizadas e discutidas, e isso, então, né, nos permitiria criar uma instância que seria essa Assembleia Geral, onde no começo serão basicamente poucas pessoas que estejam dispostas a participar e já estejam há bastante tempo nesse movimento, e gradativamente a gente vai buscando novas adesões para criar uma Assembleia Geral bastante diversa e plural. Isso vai refletir em duas instâncias decisórias, digamos assim, ou de resolução de conflito, de proposta de estratégia de longo prazo, que seriam, então, esse comitê deliberativo, e que tem essa visão de representar a Assembleia Geral numa proposta de valores, de missão, etc., e um comitê gestor, que é quem operacionaliza, de fato, convocação das reuniões, estabelecimento de grupos de trabalho, etc., de maneira que a gente tenha a quem perguntar, né? De tenha a quem se referir, a quem solicitar, e que vai ser o responsável por essa comunicação que anima o ecossistema e mantém ele articulado. E os grupos de trabalho, que é o que a gente já vem trabalhando hoje, a própria comunidade das soluções digitais, mapas culturais, etc., trabalha por meio de grupos de trabalho. O MINC, desde o início, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, também propôs o trabalho por meio desses grupos, de maneira que é uma ferramenta que é de conhecimento geral, e falta essa articulação entre os grupos de trabalho, né? Porque, como a gente viu hoje, o grupo de design e tecnologia está visceralmente ligado ao grupo de dados, que, por sua vez, necessita de governança, que depois a gente vai ver que também necessita de processos, que era o outro grupo. Então, existe uma necessidade de um dos grupos, pelo menos, né, ou de uma instância, fazer essa troca de informação e esse compartilhamento. Pode passar, Ju, por favor. Então, eu acho que, como a gente tem muito trabalho e as pessoas que estão aqui nesse GT, né, nos GTs de maneira geral, são pessoas de alto nível de gestão e de trabalho na ponta, é muito importante que o grupo de trabalho atue sobre uma pauta concreta e objetiva. Então, se a gente, né, se a gente puder, principalmente nesse período em que existe ainda a equipe do TED para fazer esse apoio, de que a gente possa propor documentos, né, que vão ser as sementes dos documentos. A gente não sabe como eles vão terminar o processo, né? A gente sabe como eles vão iniciar. A gente está propondo alguma estrutura mínima, né, que a gente não inventou, né? Basicamente, se existe uma forma hoje de atuação desses grupos, é importante que ela esteja pactuada em algum lugar, né? Não só no repositório, que tem uma informação, digamos, mais técnica e mais afeita à própria solução, uma solução em particular, mas algo que estabeleça essas relações entre a comunidade, entre os diferentes atores. A gente sabe que existe uma necessidade de atuar principalmente na moderação da diferença de força, né, entre agentes que são do governo e do Estado
seja a União ou dos estados, e os desenvolvedores, ou os usuários, ou quem está num pequeno município. Então, de certa forma, essa instância escrita num documento, num estatuto, ela permite deixar mais claro como as relações devem se estabelecer. E, obviamente, se vão haver essas instâncias como o Conselho Deliberativo e o Comitê Gestor, é importante que haja transparência no que eles fazem, em como são escolhidos os seus membros e quais são as alçadas, né, de cada uma dessas instâncias. E uma última proposta é de que essa é uma organização que, para que ela exista de fato, ela implica em custos, né? Em custos de pessoas, de gente, de tempo, etc. Então, a forma disso ser mantido se estabelece, como hoje, por meio de contratos de parceria, por meio de acordos de cooperação entre as entidades que vão estar ali participando desse grupo, e ainda estamos num nível, digamos assim, bastante geral, e a gente vai tornar mais específico quando a gente conhecer as pessoas, quem fizer parte, isso ainda não está definido. Pode passar para a gente ver. Eu acho que... Ah, tá. Então, a documentação, ela tem uma proposta, digamos assim, que como ela não tem uma personalidade jurídica própria, certo? E existem personalidades jurídicas que estarão envolvidas como membros dessa comunidade, ela é uma comunidade que ela precisa funcionar por uma adesão e por meio da comunicação. Então, o que a gente está propondo, e a gente ainda não tem só uma proposta inicial de conteúdo, mas a forma para nós seria o mais importante, é de que essa visão que a gente vai estar fazendo agora, para o caso concreto, por exemplo, do Mapas Culturais, né, onde a gente já tem o TED, já existem soluções, e ele já é, digamos, uma solução emblemática para essa questão do apoio à cultura, de que a gente possa olhar essa experiência e começar a prever como ela vai se dar para outras soluções também, ou para quando outros grupos vierem aderir a esse mesmo software. Então, esse estatuto, ele é uma peça bastante importante, que é onde a gente vai prescrever, digamos assim, quais são os valores da comunidade. Né? Então, a gente tem, por exemplo, algo muito caro para a comunidade, que é trabalhar com os valores, né, do software livre, com valores do desenvolvimento do software público, que são preferenciais, né? Mas se eles vão ser impostos à comunidade ou não, isso tem que ser discutido claramente, né? É muito difícil que um órgão do governo, por exemplo, possa restringir uma solução por ser ou não ser software livre, por exemplo. Legalmente é complexo, né? Mas se você tem um movimento articulado, claro e transparente, você ganha elementos para justificar a escolha do gestor. E como não é uma personalidade jurídica forte, digamos assim, a gente propõe que ela seja feita por meio de uma carta de adesão. Né? Então, existem, por exemplo, um movimento muito interessante que foi inspirador para cá, que é o ensino de princípios éticos e responsáveis para o ensino da administração. É um movimento mundial e ele ensina entidades públicas e privadas a como ensinar gestores que não sejam propensos a cometer crimes de corrupção. E as entidades fazem uma adesão. Anualmente reportam as suas entidades, os seus andamentos, etc. E vão gradualmente ampliando o número de membros, vão fazendo fóruns de discussão, grupos temáticos, que permitem, então, que todo mundo possa confiar na estrutura de governança, se apoiar nela para crescer mais rápido, mas também se apoiar nela para eventuais soluções de conflito, para discussões. Então, por exemplo, quando houverem entidades com finalidades lucrativas e outras sem finalidades lucrativas, quando houverem softwares e soluções proprietários e outros livres, esse tipo de embate, ele pode ser feito de uma maneira republicana, digamos assim, desde que haja um fórum adequado.
Pode passar, Ju, por favor. É isso, era isso. Então, daí, e só aproveitando então a ideia é de que, e a gente experimentou isso agora durante essa convocação para o grupo de governança, a ideia é a gente trabalhar em cima de documentos enviados anteriormente. Então, por exemplo, a gente propôs criar uma nota técnica para discutir esses aspectos, né, que estão exatamente, eu segui a ordem dos itens que estão contidos nessa nota técnica, tentando explicar um pouco o contexto, né, experiências e tudo, e a gente gostaria, e se for possível, de também ir adotando essa prática entre os diferentes GTs, para que a gente tenha documentos que sejam, digamos assim, padronizados, né, para que a gente consiga compartilhar com todo mundo as informações. Acho que é isso, Ju. Daí fico... Ah, tá. Aqui a gente, acho que aqui a gente não vai entrar, aqui já é a questão das metodologias, né? Então, daí no grupo, aqui, no grupo do GT de Tecnologias, a gente vai entrar em detalhes da metodologia. Agora, obrigado, gente. Fico à disposição aí para as perguntas. Isso, então, retomando, gente, a ideia é que a gente consiga agora reativar esses grupos de trabalho, né, para que a gente possa voltar a conversar sobre essas frentes aí de trabalho do projeto, né, em torno desses temas que a gente já tinha organizado os GTs. Então, a ideia é a gente reativar o GT Taxonomia, o GT Design e Desenvolvimento, e o GT Governança, né, para discutir sobre esses pontos que a gente apresentou aqui. E aí aprofundar, né, mostrar para vocês com mais detalhes, né, o que a gente tem desenvolvido aqui no âmbito do projeto, né, apresentar com vocês, ouvir contribuições, né, a ideia é que a gente quer muito trabalhar com um grupo de trabalho que seja ativo, né, que a gente consiga ter colaborações de vocês em cima dessas propostas que a gente está criando. Então, por exemplo, na arquitetura de dados, né, a ideia é que a gente possa ouvir vocês e ter também colaborações de vocês em torno daquele desenho que a gente está criando. No caso do GT de Design e Desenvolvimento, a gente apresentar e esmiuçar tudo que a gente está previsto aí de desenvolvimento e discutir um possível modelo de desenvolvimento compartilhado, né? No caso da governança, é a gente avançar mais, aprofundar mais na institucionalização dessa comunidade, né? Como que a gente consegue avançar com esses elementos que o Rodrigo apresentou, né, agora, né? Na institucionalização dessa comunidade. E, bom, vou abrir para perguntas agora, e depois a gente segue propondo aí nossos próximos passos. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Adriane. Boa tarde, Adriane aqui do Paraná. Ouvindo um pouquinho a fala de vocês, deu a entender que o contrato com a Federal está perto de acabar, né? Vai até quando? E a gente estava dando uma olhada aqui no Figma, e todas as telas ainda não foram desenhadas, né? Por exemplo, de prestação de contas, não chegou ainda nessa etapa. Até quando vai o contrato? E acho que ficou ainda a mesma dúvida que eu já tinha perguntado numa das primeiras reuniões, né? Como que vai ficar a parte mesmo de servidor? O Mink está fazendo um contrato, mas aí vai usar um servidor para o Mink? Ou como que vai funcionar essa comunicação de dados? Cada ente vai ter um servidor o sistema, e como que vai ser essa conversa para, por exemplo, outros estados que usam mapas? Isso vai ser automático, essa comunicação de dados, ou não? Vai precisar fazer um upload dessa informação para o Mink ter essa gestão total, né, das informações de todos os entes? Para mim está bem nebuloso isso. Ótima pergunta. Sobre o projeto, a gente está numa discussão agora de extensão
do prazo desse projeto, mas ainda não é formal, não está formalizado, né? Hoje o projeto termina no final de setembro, e estamos nesse processo de discussão de uma extensão, porque a gente está enxergando, enfim, a necessidade de ter novas reuniões, enfim, novas entregas, né? Ao longo do projeto, a gente foi percebendo a necessidade de contar com essa equipe por mais tempo. Mas ainda a gente não pode afirmar até quando, porque estamos nesse processo aí de negociação. Mas a gente pode também divulgar para vocês no GT, assim, que se for fechado, né, for formalizado, assinado, a gente pode divulgar para vocês até quando que a gente vai poder contar com essa equipe. Quero passar para os nossos amigos aí da tecnologia para explicar essa parte da estrutura. Isso, Ju, eu acho importante, porque tem algumas camadas aí das várias, que é isso, né? A proposta do TED, ai, meu Deus, quem perguntou foi a Adriane, né? A proposta do projeto, Adriane, é fazer algumas intervenções no ecossistema, e aí especificamente no software e, por exemplo, na arquitetura de dados e na proposição do modelo de governança. Mas não está se propondo, por exemplo, não está no escopo do projeto. Nem o MIN, que até agora está se propondo a fazer isso, que é, por exemplo, de prover essa solução como um serviço em que qualquer estado ou município possa ir lá e utilizar. E aí sim, isso seria uma demanda de infraestrutura, né, do projeto. Mas, então, sim, respondendo a você, que essa infraestrutura hoje no modelo está sendo desenhado, o Ministério tem uma instalação, né, o seu mapa onde vai rodar os editais federais do Ministério, e cada estado vai ter o seu próprio mapa. Inclusive, existe um diálogo, uma provocação, ainda não existe uma coisa evoluída sobre isso, mas a ideia é que, por exemplo, a nível estadual, existem alguns modelos. Por exemplo, o Ceará disponibiliza mapas para os municípios por meio de termos de cooperação. Não sei em outros estados como é que tem sido. Tem alguns municípios que têm o próprio mapa. Então, esse modelo ainda aí também faz parte, né, do objeto dessa colaboração, dessa governança que a gente tanto precisa, que acabou de ser apresentado. Então, acho que eu respondi especificamente a questão de infraestrutura, né? Esse desafio ainda é um desafio distribuído, federado, cada ente, e aí, mas existem propostas e hipóteses de solução que precisam ser evoluídas. Então, cada ente vai ter a sua própria instalação, né, na sua própria estrutura de TI. A ideia não é que o MINC seja o provedor dessa estrutura, né? Cada ente tem que, enfim, ter a sua própria instalação nas suas estruturas locais. Aí esse modelo de como sustentar os municípios, por exemplo, é algo que a gente gostaria de discutir com os estados, né? Isso que o Irá colocou é um exemplo, né? O Ceará, ele conta, disponibiliza a estrutura para os municípios, né? Um modelo. Enfim, é algo que a gente também gostaria de discutir com vocês. Pode falar, Adriane. Eu, de novo, com relação a isso, eu sinto um certo tipo de... É feio, mas é verdade. Acho que a maioria dos entes sente isso, né? Um certo tipo de abandono do MINC, né? Porque já teve essa tentativa de unificação dos dados, já teve mapas anteriormente. Aí, quando veio esse contrato com a Federal, deu uma esperança, né? De ter um sistema único realmente, efetivamente, com todo mundo, né? Debaixo do mesmo guarda-chuva. E agora, com essa fala dizendo que vai só até um ponto, depois vai ter que seguir, cada um seguir de algum, como pode, do jeito que pode, vai vir de novo a sensação de abandono. A gente já tem o Sistema, né, Nacional de Cultura implantado, que não é gerenciado, que traz que preconiza dentro da lei do Sistema Nacional de Cultura essa unificação, essa uniformização das informações, essa colaboração. Então, não sei se é dos entes que tem que vir essa solução ou se tem que preconizar, fazer valer a lei do Sistema Nacional de Cultura, porque todos os entes fazem uma adesão, tem um período de plano de trabalho de até 2 anos,
que deveria contemplar também o sistema de informações dentro, só que não tem, além de não, assim como todo mundo, o Estado, o MINC, ninguém tem quantidade suficiente de técnicos, né, para fazer valer esse plano de trabalho, para fazer o monitoramento dessas informações e também fazer com que todos os entes façam parte dessa etapa do plano de trabalho. Eu não sei, eu ainda sinto essa necessidade da gestão do próprio MINC, sabe? Sim, é só criando aqui uma distinção, né? De informação que a gente tem é que o Ministério não vai dar a estrutura, né, de TI, mas a gente vai estar trabalhando na ideia de criar um plugin de integração de dados. Então, a partir das instalações locais dos estados, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de um plugin que possa fazer essa interoperabilidade entre os sistemas, né? Então, é isso que está na perspectiva do Ministério hoje, né? Então, a estrutura não vai ser provida, mas a ideia é que a gente tenha uma integração através de plugin de dados. Ju, eu acho que vale complementar que a própria arquitetura de dados, eu diria que é o principal guarda-chuva, né? Então, a arquitetura de dados, ela não é uma arquitetura, como eu falei, do software, é uma arquitetura de estrutura de dados, de fomento, hoje, né, bastante voltado, né, específico ainda na PENAB, mas com essa leitura de ser uma arquitetura que a ideia é que as plataformas possam gerenciar e se adequar a esse padrão. Então, o principal guarda-chuva é o padrão de dados, ou seja, uma forma de, independente da autonomia de cada ente ter seu sistema, mas que todos falem a mesma língua para que possam trocar informações e ter essa visão, e o próprio software, enquanto, né, a lógica do software livre, então, o grande investimento que o Ministério está fazendo vai disponibilizar um software melhor. Então, a proposta é justamente que seja mais fácil, diminua o esforço necessário dos entes para a adoção, mas, de fato, a questão da infraestrutura, aí, como a Julia colocou, ainda é um desafio, e aí também acho que é um bom desafio, aí, tema para a governança, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Posso compartilhar agora a tela, gente, para a gente mostrar aqui a nossa proposta de reuniões? Vou passar para o Alexandre agora, para ele apresentar esse calendário aí. O Alexandre e o Rodrigo, né, que elaboraram juntos esse calendário de reuniões. Quer falar, Rodrigo? Quer apresentar? Você pode apresentar, Alexandre. Bem, apesar de serem 4 GTs criados, tem um GT que ainda ficará um pouco adormecido, digamos assim, que é o GT3, o GT de otimização de processos e fluxos, para que a gente consiga dar uma certa concentração, uma concentrada, uma focada nos demais GTs que estão operacionalizando desenvolvimentos e melhorias nesse momento. Então, a ideia é que cada um dos 3 GTs realize 2 reuniões, depois a gente já sai aqui agendado com com a próxima reunião geral, né? Então, uma primeira reunião de cada GT em agosto, no dia 16 de agosto, design e desenvolvimento, onde a gente vai focar na apresentação das telas e funcionalidades que estão em desenvolvimento e implementação. No dia 21 de agosto, o GT de taxonomia e dados,
aprofundando também na agenda da arquitetura de dados, da taxonomia e a pactuação feita entre os entes sobre o tema. E no dia 23 de agosto, o GT de governança, também discutindo aí a estrutura de governança e a pactuação necessária para em cima do que já tem sido elaborado, né? Principalmente a partir da nota técnica elaborada pela equipe. Pode passar, Ju. Então, em setembro, a gente repete o mesmo circuito. Primeiro, o GT de Design e Desenvolvimento, dia 11 de setembro. Depois, o GT de Taxonomia, no dia 13 de setembro. E, por fim, o GT de Governança, no dia 18 de setembro. As reuniões todas estão sendo programadas para 3h30 da tarde, certo? E aí, em outubro... Pode passar, Ju. Em outubro, desculpa, saiu o nome GT aqui, mas é a reunião geral da rede, certo? Com todos os... Com todos os... Com o resultado de todos os GTs que os GTs produziram ao longo desse circuito de reuniões e das validações e dos debates acumulados, e como isso também vai desaguar no processo de desenvolvimento que está acontecendo. Então, seria esse o nosso calendário. Vamos enviar esse calendário logo, logo no nosso grupo. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Então, gente, essa proposta assim que a gente está trazendo para vocês hoje, que a gente tem aí num tiro curto, né? Diversos encontros para a gente abrir para vocês, esmiuçar para vocês tudo isso que a gente produziu aí no escopo do nosso projeto com a Universidade Federal do Paraná, e a gente possa ter colaboração de vocês, né? Possa trabalhar juntos, né? A proposta dos grupos de trabalho é que a gente possa trabalhar com muitas mãos, né? Nesses produtos aqui que a gente está apresentando para vocês. E que a gente possa desenvolver essa institucionalização dessa governança, né? Que é isso que vai fazer com que a gente possa continuar trabalhando juntos e de forma colaborativa. Então, a gente está dando esse pontapé, né, com a proposta aí desses elementos de governança, desses documentos base, mas a expectativa é que a gente consiga criar, institucionalizar esse espaço, e esse espaço comece a se desenvolver com suas próprias pernas, né? Então, a gente conta com a participação de vocês na reunião dos grupos específicos aí para a gente ter mais tempo também, né, para conversar, enfim, para esmiuçar aí cada detalhe dos produtos e ouvir também, né, ter críticas aí do que vocês acham desse material que a gente apresentou e aperfeiçoar eles com a perspectiva de vocês, né, de cada um dos estados, né, a gente preza muito por isso, né, pelo trabalho colaborativo, né, por essa ativação federativa, porque a gente entende que para executar a política nacional de banco com qualidade, a gente precisa andar aí de mãos dadas com os estados, né? É isso. Fico aberta aqui para mais dúvidas, se alguém quiser falar algo aí no final. Ju, eu levantei a mão só para destacar essa questão que você falou do caráter incremental, né? Ou seja, tudo que a gente está fazendo, a própria ideia do Mapas como software livre e da arquitetura de dados, que vai ser lançado, né? Vai ser publicado uma primeira versão, mas a ideia é que seja uma primeira versão, mas que ela possa ser melhorada e complementada continuamente de forma incremental, mas trazer para, né, do ponto de vista do projeto, da própria execução da PENAB, que está todo mundo pressionado, a gente está correndo para entregar essas primeiras versões
E aí a gente tem algumas coisas que, né, que foram apresentadas aqui, que vão ser detalhadas, que é muito importante ter a compreensão e validação de vocês. Tem coisas que estão lá no roadmap que a gente ainda está trabalhando agora, ainda vai trabalhar, e que aí é muito legal. Enquanto vocês puderem acompanhar, a gente vai seguir acionando, né? A ideia é acionar mais para a validação desses processos. Por isso, esse calendário aí. Então, além dessas reuniões fixas, né, a gente poder eventualmente ter outras reuniões específicas, mas para envolver vocês, porque a gente está fazendo esse processo aberto, mas que ele pode ser melhorado depois, ele não é nada definitivo, mas a ideia é ter um ciclo de processo de desenvolvimento, então seria muito bom contar o máximo possível com participação e colaboração nesses GTs, para que essas versões que vão ser disponibilizadas agora pelo projeto do TED tenham, né, o maior número de perspectivas aí, especialmente de vocês, de quem participou da oficina. Agora a gente está no salto depois da oficina, então vai ser muito bom contar com vocês, não só na reunião, e aí reforçar para nos colocar à disposição para a gente ser acionado no grupo, no Telegram, no WhatsApp, onde for possível. Eu queria dar um último aviso, tem a ver com essa pergunta aqui, da disponibilização do link no grupo. Acho que a Regiane, você não está no grupo ainda, né? Então, para falar um pouco sobre esse processo, que a gente viu que algumas pessoas saíram do grupo, tem outras novas pessoas querendo chegar, e assim, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a esse espaço de colaboração. É bem importante, Regiane, a gente seguir um certo protocolo, porque esse grupo, ele é formado pelos pontos focais e por essa equipe, né, que está envolvida aí diretamente no projeto. Então, a gente tem um fluxozinho que é muito simples, que envia um e-mail para a gente, a secretaria, né, envia um e-mail para a gente, indicando o ponto focal com os contatos. O Alexandre está aí, ele pode, enfim, explicar mais facilmente isso para vocês pelo Zap. E aí a gente inclui no grupo, né? Por que esse zelo, né? Porque esse grupo é um grupo só das pessoas indicadas pelos estados, né? E as pessoas que estão colaborando com o projeto. Então, tem esse fluxozinho, mas é só a secretaria enviar um e-mail para a gente. Bota seu e-mail também, Ale, que aí a gente já recebe, né, a indicação e já adiciona a pessoa no grupo. E aí a gente está também querendo lembrar que a gente tá sempre pedindo que tenham duas pessoas, né? Um titular e um suplente, porque são 4 GTs, né? Então, sempre importante a gente ter mais de uma pessoa, porque aí a gente tem a participação mais ampla do Estado nas discussões. Sofia, quer fazer uma fala? Não, gente, eu tive que ir socorrer um incêndio aqui no meio, perdi um pouquinho no final, peço desculpas, mas estava aqui acompanhando. É, Gente, agradecer mesmo a disponibilidade de vocês, é isso. A gente quer muito conseguir fazer esse trabalho mais compartilhado com vocês. A gente teve esse momento de conseguir organizar e avançar um pouco com algumas frentes, mas a gente acha que quanto mais a gente for compartilhando, melhor vai ficando o conteúdo e mais alinhado a gente vai ficando, né? Acho que a gente tem esse cenário de começar a construir essa arquitetura de dados comum, de começar mais pessoas usando a mesma versão, de um sistema mais interconectado, para a gente chegar no nosso futuro desejado cadastro único universal da cultura, e, enfim, Sistema Nacional de Cultura funcionando com esse diagnóstico, mas a gente aqui acredita que essa caminhada é longa e que a gente vai um passo de cada vez, mas que a gente vai juntos melhor. Então, agradecendo aí a disponibilidade de cada um e cheguem junto nos trabalhos no GTs, porque aí eu acho que é onde vai acontecer esse momento de fato, troca e colaboração em cima dos conteúdos. Acho que vai ser uma dinâmica de trabalho bem legal. Maravilha, então, obrigada, gente, mais uma vez aí, agradecer a participação de todos vocês na reunião hoje.
E a gente se vê aí no nosso intenso calendário de reuniões dos GTs. A gente está presente em todas, inclusive, e temos muita coisa para falar, para discutir, para compartilhar com vocês. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Até breve. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu, meu povo.